perto da igreja. Acabamos de ter um funeral esta tarde, teremos outro de manhã. Então eu disse, vamos rápido para a igreja agora, para não perdermos nada do culto. Eu não sabia que o irmão Neville ia dizer, venha aqui e fale um pouquinho. Mas estou tão feliz pela oportunidade de poder saudá-los de novo em nome do Senhor Jesus. Pelo amor, bondade e misericórdia dele para com todos nós e nosso irmão aqui, o pastor. Sabem, o irmão Neville é um pouco diferente de muitos ministros. Quando um ministro, quando cede seu púlpito, isso é muito para ele. Vocês não entendem o que é isso. Mas o irmão Neville tem sido sempre tão amável e atencioso em ceder seu púlpito quando eu chego. Ele diz, irmão Bill, e não só pergunta se você quer, mais ou menos o persuade a vir, sabe? E isso o faz sentir-se duplamente bem-vindo. E eu estou tão feliz por isso. Veja, não se pode rejeitar ninguém assim. Eles são tão amáveis e agradáveis nesse sentido. Eu ouvi dizer que seu bebezinho estava vomitando e doente. E eu, irmão Júnior, creio que foi o bebê dele que eu vi tossindo lá atrás, minutos atrás. Era seu bebê Júnior que estava tossindo e muitos resfriados e tal, se espalhando. Faremos oração pelos enfermos daqui a pouco. Agora, vou começar de onde parei esta manhã, então, no capítulo 4 de Atos. E assim, começando, eu creio, por volta do versículo 10 do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, entendem? Sempre pensamos nisso, chamamos isso de Atos dos Apóstolos, mas não foram os Atos dos Apóstolos, foi o Espírito Santo agindo nos apóstolos. Vejam, os homens em si eram homens e não podiam agir. Antes de prosseguir, faz pouco eu estava sentado lá atrás com o irmão Wood e certo irmãozinho que há tempos está aqui na igreja, ele sempre quis achar seu lugar. Creio que poderia lhe dizer que se ele apenas fizer uma coisa, é cantar. Irmão Temple, o irmão pode fazer uma coisa e outra, mas é um bom cantor. Portanto, eu dou valor a isso. E se o irmão se soltasse para cantar, Deus o usaria. Mas o irmão está buscando fazer tudo mais, menos o que deveria. Dedique-se ao canto. Esse é o seu talento. O irmão tem de usá-lo. Maravilhoso. Gosto da moda antiga de cantar. E vocês? Sim, senhor. Ouvir isso lá do passado assim, gosto disso, irmão Neville, gosto mesmo. Gosto da pregação do irmão Neville e tudo mais, e sem dúvida gosto desse belo canto à moda antiga que ele e as irmãs também cantam no programa de rádio. Se ainda não os ouviram muitos de vocês, ora, sintonizem todo sábado de manhã e ouçam-nos. E sem dúvida serão abençoados. Ora, minha esposa e filhos e todos ficam esperando por esse programa como se eu mesmo fosse estar lá. E eu estive lá, um dos entes queridos da família. Esperamos ansiosos por esse púlpito, ou por esse programa, sábado de manhã, e estamos muito felizes por isso. Sabem, esta manhã aconteceu algo aqui que eu ainda não consegui superar. Foi sobre esse bebê. Tive a sensação mais misteriosa sobre isso, e só gostaria de saber. Quando me levantei esta manhã, olhei para a esposa e disse, querida, eu tive um sonho ou uma visão, e não vou dizer que foi uma visão, pois poderia estar dormindo, mas eu disse, foi tão real, e eu estava sentado lá na sala quando terminou. Eu disse, todavia não me lembro de quando cheguei na visão, quando me sobreveio. Mas quando cheguei aqui, e vi todas essas coisas se movendo na direção certa. E eu tinha ligado para a irmã Cox e lhe contado, dias atrás, sobre um bebê do mesmo tipo. E deve ter sido esse bebê. E o garotinho, seus olhos estão comidos pelo câncer. Seu olhinho aqui já não existe e só resta um oco ali. Passou para o outro olho e o bebê está deitado quase sem vida. E um famoso cirurgião de Louisville disse à mãe para trazê-lo aqui a mim para receber oração. Então isso foi, e assim todos, creio que Deus tinha dado uma visão desse bebê. E tão certo quanto creio estar nesta plataforma esta noite, esse bebê está curado. Sim, senhor. Muito raramente, irmão Cox, eu me confundo com coisas desse tipo.
Agora, me confundi certa vez, não entendi bem sobre o irmão George Wright. Quando o irmão McDowell tinha me ligado para ir ao seu trabalho, ou a mãe de Charlie lá. E ela jazia quase sem vida no hospital. E o irmão Mac queria que eu fosse, assim eu fui ver o bebê. Eu fiquei na casa do irmão George por 4 dias e eu o amava, mas de todo o coração cria que ele ia partir. Isso mesmo, eu cria que ele ia morrer e os médicos não há chance para ele. Coágulos de sangue indo para o coração, então não havia nada que se pudesse fazer. A senhora Wright, sentada aqui, nossa irmã, perguntou o que eu achava disso. Depois de 4 dias, orando por ele, eu disse, creio que ele partirá. E a pequena Edith me perguntou sobre isso. Não queria lhe contar. Eu disse, mas ela ainda tinha fé. Ela creu. Ela ficou firme. E o irmão Shelby está sentado lá atrás, como se fosse meu próprio irmão de sangue. Ele se encontrou comigo lá e disse, o que acha do papai? Eu disse, Shelby, realmente creio que ele vai partir. Eu disse, creio que ele vai nos deixar. Eu disse, bem, ele tem 73 anos e já cumpriu seu tempo. E Deus só lhe prometeu 70. Eu disse, creio que ele partirá. E aquela noite, quando cheguei em casa, vindo de lá, o irmão Mac insistiu que eu fosse até lá. E Charlie me levou de carro até lá, tarde. Ele foi até lá e só voltou tarde da noite ou de manhã cedo. E fui e orei pela mulher. Só pude fazer isso. E quando cheguei em casa, entrei no quarto e tirei a roupa e me arrumei para dormir. E nisso, ouvi alguém falando. Olhei e lá estava uma mulher de cabelos grisalhos e estava numa cozinha, falando com alguém ao telefone. E aconteceu de ser que era a mãe daquele rapaz. Isso mesmo. E eu, então vi o velho salgueiro bem ao lado da casa do irmão George e vi torrões caindo de lama ou terra, que pareciam barro, e era terra, e era lama. E ele disse que era sepultura, algo sobre uma sepultura, e de que muitos dos que riam dele estariam na sepultura antes dele, ou algo assim. E não conseguia entender bem. Assim, logo entrei em contato com a irmã Wright, liguei para ela, ele disse, creio que foi a irmã Wright, que eu não tinha entendido bem o que era a visão. No entanto, a mãe de Charlie foi para casa e estava em casa e falou ao telefone e tudo exatamente como a visão disse. Acho que ela já partiu, mas ela foi para casa tal como foi dito, quando disseram que ela nem conseguiria estar viva até de manhã, mas viveu. Agora, e isso foi apenas quanto ao fato de Deus nos fazer saber que Ele havia respondido nossa oração. Alguém perguntou outro dia, o homem que escreveu o livro recentemente disse, um homem que tinha problema de próstata, e disse, ele foi curado. E 1 ano depois disse que estava doente de novo. Ora, com certeza, você pode ser curado esta noite, e pela manhã estar enfermo da mesma coisa de novo. Você pode ser pecador esta noite e um cristão de manhã. Você pode ser cristão esta noite e pecador de manhã. Claro, um médico pode dar penicilina a um homem para um resfriado forte ou pneumonia e curá-lo de imediato, e poderiam fazer um exame, estar perfeitamente limpo, nem um pouco de pneumonia nele ou febre, e amanhã ele pode morrer de pneumonia, a mesma coisa, está certo? Isso não tem nada a ver. Veja, é engasgar com um mosquito e engolir um camelo. É como o velho ditado. Mas, de qualquer forma, então, voltando e contando a irmã Wright, fui então e outra vez tive uma visão e vi o irmão George Wright sentado lá atrás e eu entrando pela porta. Ele veio por aqui e atravessou este corredor e foi até lá e apertou minha mão, andando. Ele não conseguia andar. Todos vocês conhecem a condição dele. O coágulo de sangue tinha virado suas pernas para baixo, assim, e o médico disse, vai para o coração. Ele poderia morrer a qualquer hora. Assim, aos 73 anos, não havia possibilidade terrena dele viver. E voltei e contei à igreja. Liguei para a irmã Wright. Não só isso, mas fui até lá. E lá na casa dele, 2 homens estavam sentados em sua casa, creio, aquela manhã. Não foi mesmo, irmão George? 2 homens estavam em sua casa na manhã em que cheguei lá. O vizinho e outro homem corpulento. Eu disse, sim. Como? Creio. Não foi mesmo, Edith? Sim, e havia 2. Sim, ele estava mal.
Mas eu disse, não se aflija por nada, pois o irmão Wright virá ao tabernáculo andando de novo, pois é assim diz o Senhor. Eu me confundi com isso. Disse, há algo sobre uma sepultura. E o que foi então, quando a visão me foi revelada claramente, foi que eram aqueles que zombaram dele por ele deixar a igreja em que estava, que não cria em cura divina. E ele veria as sepulturas dele serem cavadas e saberia que iriam antes dele. Restam quantos desde então? O Senhor está certo? Sim, Senhor, estou certo disso. São 5 de um total de... Esses 4 e esse totalizam 5. 5 já morreram e ainda não faz um ano, não é, irmão George? Mais ou menos um ano agora. Foi o que aconteceu. Vejam, quando o Senhor fala, com certeza é perfeito. Pode-se ver acontecendo. Nunca vi uma falhar, e não importa o que aconteça, se nossos amados médicos e tais têm tratado desse bebê e foi feito de tudo. Não tenho certeza, mas tenho quase certeza de que é a mesma coisa, pois vi aquela mulher com aquela coisa nela, você sabe, maquiagem, os lábios. E estava de pé, onde foi pregado o funeral da minha esposa. E o bebê se parecia com minha bebê, Sarah, lá atrás, vejam. E esse é o bebê, tenho quase certeza. Se for, não há mesmo mais nada, mas vi esse bebê voltar da morte para a vida, estão vendo? E viverá, tão certo quanto Deus está no céu esta noite. E suas palavras são verdadeiras. Sim, Senhor, creio nisso de todo o coração. Então, observaremos e veremos. O Senhor é maravilhoso, não é? Como Ele é bom para conosco. Agora, estudávamos esta manhã no livro de Atos a respeito da igreja ficando avivada com a glória de Deus. Como o Senhor Jesus tinha acabado de vir como testemunha à terra de que Ele era o Filho de Deus. Como tinham grande confiança nele. E como ele lhes havia dito que lhe era impossível, em corpo de carne, estar em todos. Ele só poderia estar em um corpo. Mas então, se partisse, ele retornaria em forma de espírito, e então viria a cada coração faminto que tivesse fome e sede dele. E as próprias obras que ele fez aqui na terra, ele continuaria a fazer em sua igreja até o fim do mundo. Não está feliz por estar nessa igreja esta noite? Não sob o teto desta igreja. Quero dizer, na igreja. Só há uma igreja e você não se une a ela. Você não pode entrar nela por um papel. Você nasce nela, só isso. E você nasce nessa igreja e é pela graça que nasce nela. Você não poderia ter fome de entrar nela, você não tem desejo dela, você detesta até pensar nela, a menos que o próprio Deus tenha ordenado que você esteja nessa igreja. E se você chegar a estar nessa igreja, Deus sabia disso antes da fundação do mundo, que você estaria nessa igreja. E Ele ordenou isso e o predestinou a estar nessa igreja. Não é maravilhoso? Todos os que ouvirem a minha voz virão a mim, está certo? E todo o que o Pai me deu virá a mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Vejam, agora as pessoas dizem, não creio em tais coisas. Não as despreze, sintam pena delas, vejam. Orem por elas, pois elas não têm nada aqui, e pode que nunca tenham nada para fazê-las crer. Elas creem de um ponto de vista teológico. Dizem, bem, sim, creio que isso é só, mas, quero dizer, elas não podem crer, a menos que seja realmente Deus no coração. Estão vendo? E não se pode ir. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não porque se uniu à igreja, não porque foi batizado, não porque fez isto, porque gritou, porque fez mais aquilo. Essas coisas estão bem, unir-se à igreja, batizar-se, gritar.
Mas ele disse: quem tem a vida eterna, porque creu. Agora, em Atos 2:38, Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E tenho me perguntado ao longo dos anos, quando via isso, Elia, pensava: Senhor, aqui vêm homens e mulheres, já os vi virem ao altar e se ajoelharem, e chorarem, e orarem, e irem ser batizados em nome do Senhor Jesus, e uma semana depois saírem como o mundo de novo. Pensava: ó Deus, com certeza a tua palavra não está errada. Simplesmente não consigo entender. Mas tu, Senhor, se eu continuar contigo, tu disseste que a tua palavra estaria em mim. Assim, continuei com ele, até que agora vejo o que é. Ele o tornou conhecido, veja. E eu nunca soube disso até que certo dia o Senhor abriu e lá estava, bem diante de mim. Então vi que essas pessoas não eram o que elas eram no princípio. Veja, que ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer. Não é o que quer ser, é Deus que elege que seja. Não é se você o quer ou não, você não tem nada a ver. É Deus. Ele endurece a quem quer endurecer. Ele se compadece de quem quer se compadecer. Isso mesmo. Não importa quem você seja, que posição tenha, se é o presidente ou se é um vagabundo na rua, não faz a menor diferença. Deus se compadece de quem Ele quer se compadecer. E antes do mundo começar, Ele ordenou que certa quantidade de pessoas ao longo das eras, quem eram aquelas que seriam salvas, e cada uma que Ele ordenou virá a Ele. Isso mesmo, todas virão, e nenhuma delas se perderá. Ele ordenou, disse que haveria uma igreja lá. Ela seria irrepreensível, seria sem ruga. E agora, à medida que as eras avançaram, e as vimos esta manhã na lição, e aqueles grandes mestres ortodoxos, tão renomados e polidos quanto podiam ser, tão santos quanto podiam andar na terra. E a Bíblia, ouçam, a Bíblia disse: foram achados irrepreensíveis, pois diziam: eu não tocaria nisso, eu não faria isso. Vejam, mas isso não era graça, eram obras. E não somos salvos por obras, pelo que fazemos. Não foi o que eu fiz que me salvou, foi o que Cristo fez que me salvou. Estão vendo? Não o que... Eu não tenho santidade. Se eu tentasse dizer: bem, parei de beber, parei de fumar, parei de roubar, mentir e tal... Isso foi o que fiz. Vejam, seria da minha própria autoria. Eu teria algo de que me gabar. Mas eu não parei de fazer nada. Ele veio a mim e tirou isso de mim. Estão vendo? É isso. Então, não foi o que eu fiz, é o que Ele fez. E então, o Espírito Santo habita no interior e cresce diariamente. Apenas cresce, tornando-se cada vez maior. Lança fora as coisas, os cuidados, a tentação. À medida que você os vence, o Espírito Santo toma seu lugar. Sabe de uma coisa? Se você tem uma forte tentação de algo que não é certo, vença isso algumas vezes e veja se o seu testemunho não floresce por causa disso. Veja Sansão, quando ele achou... O leão correu para matá-lo, e ele matou o leão quando o poder de Deus veio sobre ele. Matou-o só com as mãos. Quem sabe rasgou suas mandíbulas. Um nanico de cabelo encaracolado, mais ou menos dessa altura. Um pequeno magricela na rua com 7 mechinhas de cabelo na cabeça, como um maricas. E ele não passava de um maricas, até o Espírito de Deus vir sobre ele. Agora, não seria difícil acreditar que um enorme gigante pudesse matar um leão com as mãos. Acredito que ele poderia fazê-lo, mas o engraçado foi que este rapazinho fez isso. Mas o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele matou o leão, jogou-o para o lado. E as abelhas construíram sua colmeia ali, e Sansão, o mel mais doce que ele já comeu, saiu da carcaça daquele leão morto. É isso mesmo? Por quê? Ele o venceu com o poder de Deus. E se você tem algo que queira comer um pouco de mel doce, daí vença-o com o poder de Deus. Isso mesmo. Veja como é bom. Que coisa. Passe por... Talvez você tenha sido um bêbado. E até agora, toda vez que sente o cheiro de uísque ou cerveja ou algo assim, você quer beber. Vença isso pelo poder de Deus. E passe por lá uma vez e veja que sensação você terá no coração quando isso tudo estiver morto e aniquilado. Então, tudo terminado.
Oh, que coisa! Esse doce mel que você extrai dela. Agora, estas pessoas tinham realmente vencido. No dia de Pentecostes, todas foram cheias do Espírito Santo. Os poderes de Deus estavam sobre elas. Foram-lhes dados dons para falar em línguas e tudo mais. Estavam tendo um momento maravilhoso e a igreja estava avivada. Agora, vou abordar de outro pequeno ponto de vista aqui, de Estevão, durante este tempo, até voltar ao meu texto original, se puder. Notem, houve um homem chamado Estevão. Ele não era um dos apóstolos. Não era. Era só um diácono, mas, oh irmão, ele tinha algo no coração. Ele não conseguia ficar quieto. É assim que todo homem é quando o recebe no coração. Simplesmente não aguenta. Que coisa, tem de contar a alguém. E aqui estavam eles na rua, realizando um reavivamento e rejubilando. Ora, era como uma casa em chamas no vento forte. Não se conseguiria apagá-lo. Só isso. Então eles o pegaram na rua e o arrastaram ao tribunal do Sinédrio. Disse, irmão, vamos pôr esse sujeito na linha. Vamos parar com todo esse fanatismo. E o puseram na cadeia até de manhã. O tribunal do Sinédrio se reuniu, talvez 500 mil de pessoas ou mais reunidas lá. Eles empurraram o pequeno Estevão para lá, mas quando saiu, irmão, ele saiu e seu rosto brilhava como um anjo. Irmão, imagino que não fosse como uma luz brilhando, mas brilhava com um semblante de quem sabia do que estava falando. Imagino que um anjo não seria, talvez, como um brilho, uma luz ou algo brilhando, mas significa que ele brilhava com isso, que entendia o que estava falando. A Bíblia disse que ele tinha ousadia. Foi até lá, sério, e disse, homens israelitas, estando sozinho, como um cordeiro entre 10 mil lobos famintos, querendo o seu sangue. Disse, homens israelitas, e todos vós da Judéia e tal, e pais, seja-vos, pois, notório que o Deus de Abraão, o Deus de nossos pais, apareceu a Abraão, o fez subir da Caldeia, deu-lhe a promessa desta terra, e por ele trouxe Jesus Cristo, a quem vós crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. E quando terminou de dizer isso, ele disse, ó homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Oh, que coisa! Eu gostaria de ouvir esse sermão numa gravação. Irmão Biller, gostaria que tivéssemos esse. Sim, senhor. Ele disse, ó homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Irmão, ele não estava jogando indiretas, estava quando sabia que seu sangue seria derramado assim. A Bíblia disse, ele era um homem cheio. Cheio do quê? Cheio de insensatez? Não, Senhor. Cheio de teologia? Não, Senhor. Ele estava cheio do Espírito Santo. Era aí que estavam todas essas grandes e excelentes qualidades, porque ele tinha sido cheio. O mundo foi rejeitado e o Espírito Santo estava nele. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Que coisa! Detê-lo não se conseguiria. Não havia como. Ele estava avivado, irmão. Ele tinha de pregar o Evangelho, e pregou o Evangelho, e fez milagres e sinais. E depois de um tempo, quando rangeram contra ele, arrastaram-no dos tribunais e o levaram lá fora e o mataram. E jogaram torrões e pedras nele até morrer massacrado. Paulo estava lá de pé, testemunhando isso, e quando Paulo olhou para baixo e viu Estevão morrendo, Estevão olhou para cima e disse, vejo os céus abertos. Vejo os céus abertos e Jesus que está em pé à mão direita de Deus. Paulo olhou para baixo. Imagino que coçou a cabeça e pensou, que está acontecendo? Ele disse, Senhor, não lhes imputes este pecado. E adormeceu nos braços de Deus, acalentado. Por quê? Dali em diante, ele já não sentiu outra pedra. Deus o acalentou para dormir em seus braços, como uma mãe faria com seu bebê de peito. Deus o levou ao seio de Cristo, ao trono de Deus além, onde ele está em paz e contado entre os mártires, com uma coroa de mártir lá esta noite, imortal, de pé entre os homens. Esse foi Estevão, cheio do Espírito Santo. Isso mesmo. Os torrões já não podiam ser sentidos, as grandes pedras, ao baterem em sua cabeça, Deus o acalentou para dormir.
A Bíblia não disse que ele morreu. A Bíblia disse ele adormeceu. Amém. É assim que os cristãos morrem. Amém. Muito bem. Agora estavam regozijando. Esse relato voltou, como o irmão Neville disse há pouco, não só como que inflou os apóstolos e tal, eles tinham de fazer algo. De imediato, eles foram de novo, tão rápido possível, pregando o evangelho. Pedro e João, 2 homens indoutos e sem letras, passaram pela porta chamada Formosa. Que coisa! O diabo disse, bem, agora eles só estão lá pregando, portanto não fará mal algum. Então todas essas pessoas creem que pregação é tudo. Mas quando passaram pela porta chamada Formosa, lá jazia um homem. O Espírito Santo disse, Pedro, esse homem pode ser curado, ele tem fé. Quando percebeu que ele tinha fé para ser curado, ele disse, levante-se. E o ergueu e o segurou até seus artelhos se firmarem. E lá foi ele, saltando e pulando e louvando a Deus. Sabem de uma coisa? Isso causou mais problemas do que toda a pregação que já tinham feito. Irmão, apenas deixe algo do lado fenomenal começar e veja como todo cão feroz do inferno começa a latir para ele, querendo sangue. É isso mesmo? Verdade. Eu lhes digo, Pedro pregou um sermão no dia de Pentecostes e 3.000 almas foram salvas. O diabo nem saiu da cama. Isso mesmo. Oh, bem, deixem-nos. Estão vendo? Mas ele passou pela porta chamada Formosa no dia seguinte e curou um homem e aleijado desde o ventre de sua mãe, e todo o inferno se lançou sobre ele. Isso mesmo. Jogaram-no na cadeia e o deixaram lá a noite toda. Sim, senhor. Colocaram-no na prisão, no cárcere interior lá, devido ao fenomenal. O diabo disse, não posso deixar que isso comece agora, cura divina. Se começarem, eles vão derrubar meus sustentáculos. Isso mesmo. Porque posso enganá-los por aí com um pouco de teologia de vez em quando, mas com certeza não posso enganar essa coisa real que se manifesta e as pessoas a veem ser feita. Vou impedir isso antes que o outro grupo entre em cena. Ele não impediu, então não pode impedir agora. Isso mesmo. O Evangelho de Deus seguirá adiante, e adiante, adiante, adiante. E quando já não houver céus ou terra, essa palavra ainda permanecerá a mesma. Porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Não podem passar. Essas palavras são tão imortais quanto o próprio Deus. Não podem passar. Eu creio em cada palavra dela. Tudo o que Jesus foi, Ele é agora e sempre será. Isso mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito Santo de hoje. Admito que tem sido pisoteado, ridicularizado, mal interpretado, deturpado e tudo mais assim. Isso é só o diabo falsificando. Mas há um batismo real e genuíno do Espírito Santo que traz os mesmos resultados que tiveram no dia de Pentecostes. Isso mesmo. Claro, o diabo tem velhos chamarizes e corvo por aí. Eu lhes digo a verdade. Toda vez que virem um espantalho, lembrem-se. Há algo bom por perto. Isso mesmo. Claro, não se vê um espantalho em velhos abacaxizais ou, quero dizer, em cercas vivas aqui. Coloca-se sob as grandes árvores doces. É onde se vê o espantalho, pois estão querendo afugentar. O diabo põe cada espantalho em volta da boa religião genuína do Espírito Santo que ele possa colocar ali. Porque bem ali está Jesus Cristo, o Filho de Deus ressuscitado com seu poder imortal, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Isso significa assim seja. Muito bem. Agora vemos que eles os colocaram no cárcere interior. Na manhã seguinte deram-lhes uma boa surra e os despediram. Agora encontramos Pedro esta manhã em pé entre eles aqui no capítulo 4. E ele disse, ora, vós homens israelitas e vós que habitais na Judeia, seja-vos isto notório. Jesus de Nazaré, como ele provou ser um homem de Deus. Todos os sinais e prodígios que Deus realizou por meio dele provaram que ele era um homem de Deus. Eles sabiam que ele era o homem de Deus. E então ele disse, vós, pelas mãos de injustos crucificastes e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou e somos testemunhas disso. Disse, pela fé no seu sangue este homem está são. Disse, se hoje somos interrogados acerca das boas obras que fizemos, seja conhecido de vós e de toda a casa de Israel,
que pelo nome de Jesus Cristo, este homem foi curado. Quando perguntaram a que grupo religioso eles pertencem, onde foram consagrados, de que cemitério saíram, ou algo assim, de onde veio tudo isso? Onde vocês conseguiram o direito de fazer isso? Mostrem-nos que grupo vocês representam para que possamos ir aos anciãos e ver para que estão fazendo isso. Sim, Senhor. Queremos ver qual é a igreja que está ensinando esse tipo de heresia por aqui. De onde vocês são? Pedro disse, em nome de Jesus Cristo, pela fé em seu nome, este homem está são. Amém. E nada tinham que dizer sobre isso, pois lá estava o homem e eles o conheciam. Amém. Amém. Notem, vejam o que ele disse aqui. Agora, e esta é a pedra que foi repudiada por vós, os edificadores. E em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devais ser salvos. Oh, a rejeição da pedra. A pedra foi rejeitada, porque quando construíram o templo de Salomão, quero que notem uma ilustração muito bonita aqui. Quando foram construir o templo de Salomão, as pedras foram cortadas de um lugar, e de outro lugar, e de outro lugar. Algumas foram cortadas deste modo e outras daquele modo, mas a Bíblia disse que quando se juntaram, creio que levaram 40 anos para erigir o templo. E não houve um zumbido de serra, nem o som de um martelo em 40 anos. As pedras se juntando, pedra sobre pedra. A única coisa que tinham de fazer era aplicar um pouco de argamassa nela e assentá-la ali. E se fixava, pedra com pedra, pedra com pedra. Pensem nisso. Agora, é isto o que penso disso, irmãos. Quando aquele templo lá representava o templo espiritual, o templo em que estamos agora. Eles vinham ao templo para receber sua bênção. Nós somos batizados no templo de Deus, no corpo de Deus, no corpo de Jesus Cristo. E estamos em Cristo pelo batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, e portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles desejam coisas espirituais, eles não se importam com as coisas carnais. Minha carne diz, estou muito cansado. Meu espírito diz, você não está. Eu sou o seu chefe, siga-me. Amém. Vejo um caso lá e a médica diz, sabe, esse caso não tem recuperação. Esse caso está perdido. Eu olho para ela e digo, isso mesmo. Mas o Espírito Santo vem e dá uma visão, diz, vai se recuperar. Então eu digo, assim diz o Senhor, o homem viverá. E não andamos mais segundo as coisas da carne, andamos segundo as coisas do Espírito. Isso mesmo. Agora, quando estas pedras se juntavam, elas foram cortadas em todo o mundo, em diversos lugares. A madeira trazida dos seus altos cedros do Líbano era cortada e levada a Jope, em carro de bois e aí por diante, em jangadas, até chegarem para fazer o templo. Mas quando se juntavam, não... Quero que notem, uma pedra foi cortada desta forma, outra pedra cortada de outra forma. Talvez quando os pedreiros as estivessem cortando, eles tenham discutido e brigado e tudo mais. Como muitos pregadores fazem hoje. Sou metodista, sou da Igreja de Deus. Glória a Deus, pertenço às assembleias. Sou isto. Vocês continuam brigando. Mas lembrem-se, é Deus quem está cortando. E quando este cortava desta forma e um daquela forma, eles não conseguiam entender. Mas quando iam juntá-las, tudo estava no chão. E eles as assentavam, bloco sobre bloco sobre bloco, e não tinham mais de cortar. Creio que um dia glorioso destes, quando esta Confederação Unida de Igrejas se juntar, e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e colocado lá conforme a profecia, então formarão uma imagem semelhante à besta. E eu lhes digo, a verdadeira Igreja de Deus será forçada a se juntar. Os verdadeiros crentes dentre os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, nazarenos, peregrinos da santidade, seja o que forem, se juntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. E isso formará o corpo do Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes e os agnósticos e superficiais de mente serão jogados de lado
eles entrarão direto na confederação de igrejas. E li outro dia que até as Assembleias de Deus entraram na confederação de igrejas. Oh, que coisa! Tem de negar a doutrina evangélica deles para fazê-lo. Isso mesmo. E todos os seus sinais e prodígios pentecostais, princípios, eles têm de negar isso para estar na confederação de igrejas. Tem de negá-los, ó irmão, para terem prestígio. Eu prefiro, como já disse muitas vezes, me deitar de bruços para beber água de riacho e comer bolachas de água e sal e ser popular com Deus e ser servo dele, de Deus, do que ter o melhor que há, que este mundo dá. Se eu tivesse de comprometer minha fé no Senhor Jesus Cristo e sua Bíblia, creio que esta é a palavra infalível de Deus e cada palavra dela é certa. Sim, Senhor. Agora, veremos lá como estavam fazendo. Eles rejeitaram, eles começaram a assentar suas pedras e chegaram a um ponto quando acharam uma pedra estranha. Eles não puderam usar aquela pedra. Disseram, essa pedra não serve para nada. E a jogaram em um montão de ervas daninhas em algum lugar. Não puderam usá-la, parecia estranha. E tentaram construir seu edifício e chegaram a um ponto e assentaram todas as pedras e as assentaram desta forma. Chegaram a um ponto que não conseguiram achar nenhuma pedra para encaixar nesta esquina. Continuaram construindo e construindo e construindo. E o edifício ficou tão alto que não dava para continuar, pois precisavam de uma pedra de esquina. Eles procuraram entre todas as pedras, tentando achar uma pedra de esquina, mas não conseguiram achar nenhuma. E de repente, alguém foi ao montão de ervas daninhas e a própria pedra que rejeitaram era a principal pedra de esquina. E é o que acontece hoje, amigos. A igreja metodista está bem, a igreja batista está bem, a igreja presbiteriana, a pentecostal, a nazarena, a peregrina da santidade, seja qual for, tudo bem. Mas a questão é, irmão, que estão rejeitando a verdadeira pedra de esquina. É por isso que o evangelho não foi a todo o mundo por meio de poderes e sinais e demonstração. É porque as denominações excluíram o próprio poder do fenomenal, dizendo, os dias dos milagres já passaram, não há isso de cura divina, não há isso de falar em línguas, não há isso de sobrenatural, isso foi para um dia passado. E você verá, irmão, que cada uma que faz isso fica bem ali na prateleira. Elas não passam de organizações de lojas. Elas têm um monte de membros, isso mesmo, mas a Bíblia disse que eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Destes afasta-te. Mas como igrejas, eles veem que todas estas denominações têm tentado edificar. Elas não podem edificar sobre nada menos do que Jesus Cristo é justiça. E se você recebe Jesus Cristo e diz que é tolice, diz, eu recebi Jesus. Se recebe Jesus, você recebe algo que ele diz que esta palavra de Deus é inspirada. E ele é o mesmo Senhor Jesus esta noite, realizando e fazendo exatamente o mesmo que disse que faria. Ou você não recebeu o Senhor Jesus, você recebeu alguma teologia, mas não o Senhor Jesus. Pois quando Jesus entra em seu coração, algo acontece que você crê em tudo o que Deus diz. Não só isso, mas você sabe que é assim. Todos os demônios do inferno não poderiam tirar isso de você. Ora, claro, você crê nisso. Deus disse isso e acabou. Quando ouve assim, diz o Senhor, você põe suas esperanças nisso aí. Quer viva ou morra, você crê nisso. Mesmo assim, você está pronto a selar seu testemunho com seu sangue a qualquer momento, pois crê que é a verdade. Você sabe que é a verdade, pois Deus disse assim, e algo dentro de você sabe que é a verdade. Mas agora, se você só aceita baseado em um ponto de vista educacional e... Ora, você pode argumentar isto e argumentar aquilo e dizer isto não é e aquilo não é, e não cremos nisto e não cremos naquilo. Você sabe argumentar. Você diz, bem, não posso crer em coisa assim. Talvez tenham chegado à mesma coisa em New Albany esta noite, argumentando contra Deus. Por que isso? Ouçam um pouco mais e vejam a oração que essas pessoas fizeram. Disse, porque bramam os gentios e os povos pensam em coisa vã. Verdadeiramente, Senhor, de teu Filho Jesus, e concede aos teus servos, quando oraram unânimes. Disse, concede aos teus servos falar a palavra de Deus com ousadia, enquanto estendes a mão de teu Filho Jesus para curar os enfermos. Amém. Deus nos ajude a ter uma reunião de oração assim.
E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Oh, que coisa! É disso que precisamos esta noite. Homens e mulheres com o coração e unânimes, como eles estavam. Eles não dão atenção a isto ou aquilo ou a outra coisa, mas você está imerso em Cristo Jesus. Minhas esperanças estão edificadas em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. Quer o sol nasça amanhã ou não, nos unimos com um juramento perante Deus de servirmos ao Senhor Jesus e andarmos em seus passos, independente do preço. Então você verá uma igreja avançando. Amém. Disse, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devais ser salvos. Certa senhorinha que vem a esta igreja, ela não é membro aqui, ela é metodista, mas nos ama, e ela vem à igreja. E outra senhora disse, a qual igreja você vai? Ligou para ela. Eu ouvi isso. Disse, a qual igreja? A qual igreja vai? Disse, vou ao Tabernáculo Branham. Ela disse, quer dizer que vai lá e ouve esse tipo de doutrina? Senta-se sob algo assim? Disse, que tipo de doutrina? Bem, eles se gabam demais de Jesus. Ao batizar, usam seu nome no batismo, usam seu nome em tudo mais. Pois a Bíblia diz, meus irmãos, debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devais ser salvos. Com certeza. Eu lhe digo, irmão, eu não sou de confusão, mas gostaria de ver qualquer homem, em qualquer lugar, a qualquer hora, provar pela Bíblia que isso não está certo. Isso mesmo, não importa o que digam. Você está louco e tal, não faz diferença. Outro dia, eu estava numa livraria onde ia comprar uns livros e uma senhora disse, eu não os teria na minha estante, não os vendo. Disse, uma senhora passou e comprou todos. Tinha 7 e esta senhora comprou todos eles. Acho que só queria se livrar deles. Eu ouvi. Surgiu o assunto sobre cura divina. Estavam lá 2 pregadores metodistas e um presbiteriano. Os pregadores metodistas e o pregador presbiteriano estavam a meu favor. Disse, você está certo. Quando fui sair, fiquei imaginando o que o irmão Shire estava presente no momento. O irmão Creech entrou nessa hora. Quando todos começaram a descer e começaram a andar um pouquinho por lá, este pregador metodista se aproximou e pôs as mãos no meu ombro. Ele disse, irmão Branham, quando o irmão não passava de um mocinho, eu fui aonde o irmão tinha subido num poste, trabalhando com um par de esporas e com o rosto sujo. Ele disse, eu sabia que o irmão ensinava a cura divina, e minha pobre mãe ficava lá deitada com uma doença renal, nunca sarava, estava prostrada, morrendo. E o irmão chegou, tirou suas esporas e ferramentas, ajoelhou-se no chão e orou por minha mãe. Uma semana depois, o médico a declarou perfeitamente curada. Disse, isso foi há 23 anos e ela está perfeitamente sã hoje. Não importa se é minha igreja ou o que seja, eu creio. Aleluia, aí está. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Os tempos podem passar e as coisas podem mudar, mas o evangelho de Jesus Cristo permanecerá o mesmo por todas as eras incessantes. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual era essa igreja? Que pedra era essa? Você pergunta à Igreja Católica, eles dizem, era uma grande pedra que estava lá. A Igreja Católica, a hierarquia está sentada nela esta noite, sobre esta pedra, distribuindo poderes a outras igrejas, perdoando pecados. Isso está na definição católica. Se forem averiguar, perguntem ao protestante, digam, o que era aquela pedra? Eles diriam, foi Jesus Cristo, é a pedra. Oh, irmão, o que Jesus disse sobre isso? Pedro disse, quem dizeis? Ele disse, quem dizeis que eu sou? Ele não estava falando de si mesmo. Disse, quem dizeis que eu sou? Uns dizem que tu és Moisés e uns dizem que tu és Elias. Mas quem vós dizeis? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue. Tu não tomaste a teologia de algum homem sobre isso. Não aprendeste isso no seminário, mas meu Pai, que está nos céus, te revelou. E sobre esta pedra, aleluia! Que pedra?
A revelação espiritual de Deus manifesta Ele mesmo ao indivíduo. Aleluia! Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Quando um homem nasce de verdade do Espírito de Deus e do alto da cabeça até as pontas das unhas dos pés, ele foi transformado pelo poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E suas próprias ideias egoístas se desvaneceram, e Deus tem completo controle sobre esse homem. Ele crê em toda palavra escrita do Senhor Jesus Cristo e a pratica. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Amém. Isso os faria sentirem-se religiosos, não é? Claro que sim. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. E em nenhum outro nome há salvação, senão neste nome do Senhor Jesus. E a Bíblia disse aqui que perceberam que eram homens indoutos e sem letras. De que escola vieram? Um bando de tolos saiu lá. Bem, quem é esse bando de analfabetos? Analfabetos e iletrados? Bem, os homens nem sabem o abecedário. Bem, vejam a linguagem que estão usando. Hat e hank, ente, touch, fat e perish. Que tipo de povo é esse? Ora, de que seminário o senhor saiu? O senhor é o doutor quem? Estão vendo? Mas tiveram de reconhecer, pois perceberam que eles haviam estado com Jesus. Isso é o principal, irmão. Se você não sabe distinguir entre café e feijão partido, se você conhece o Senhor Jesus Cristo e o poder da sua ressurreição, prefiro ter isso do que qualquer outra coisa. Sim, Senhor! Oh, que coisa! Deus, ancora-me aí. Deixa-me descansar sob a árvore, por onde a fonte flui tão livremente, onde o Cordeiro é a luz, e a alma dos salvos nunca morre. Deixa-me ancorar aí. Oh, que coisa, que coisa! Deixa-me sentar-me junto à árvore perene quando a jornada desta vida terminar. Oh! Não cobice as vãs riquezas deste mundo, que se deterioram tão rápido. Procure ganhar aqueles tesouros celestiais. Eles nunca passarão. Segure na mão imutável de Deus. Segure em sua mão imutável. Isso mesmo. Quando esta jornada terminar, se a Deus tiver sido fiel, belo e brilhante, seu lar na glória, sua alma arrebatada verá. Uma noite destas, ou uma manhã destas, ou um meio-dia destes, sua alma será arrancada do seu corpo como um dente sendo extraído. Você está andando em linhas frágeis que podem se romper a qualquer hora. Mas o que me importa? O que lhe importa? Pois ele o levantará com suas asas eternas. Ele o pegará quando essa alma sair daqui. Haverá alguém esperando no fim da estrada. Que coisa, para sustentá-lo e envolvê-lo com seus braços eternos e levá-lo pelo vale da sombra da morte, para apresentá-lo além, sem defeito e irrepreensível perante o Pai. Então, por que nos preocuparmos? Por que nos importarmos com o que o mundo tem a dizer, ou o que isto, aquilo ou aquilo mais? Enquanto tivermos a mão imutável de Deus segurando a nossa, com que vamos nos importar? Que as pessoas, que todos, que homens e mulheres, que crianças, que todos aqui que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, me deem uma razão para não servi-lo. Deem-me uma razão para deixarem passar este Natal sem aceitar o Senhor Jesus Cristo. Parem de pensar sobre isto ou aquilo. Parem de pensar se devo fazer isso ou aquilo. Estou lhes perguntando algo sério. Vocês têm crido no Senhor Jesus Cristo? Se realmente creem, provarei pela Bíblia que vocês têm a vida eterna e não podem perecer. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna.
Quando Jesus Cristo falou essas palavras, quando Pedro as falou no dia de Pentecostes, quando Jesus as falou aqui mesmo em São João 5, quando falaram por toda a Bíblia, o homem a torceu e a misturou e tentou fazer isto com ela e fazer isto para criar organizações e tudo mais. Alguns deles disseram sim, apenas creia que ele é o Senhor Jesus Cristo e aceite, só isso. Estão vendo o truque do diabo? Um disse, oh irmão, ficamos tão felizes, gritamos. Estão vendo o truque do diabo? Um disse, falamos em línguas e sabemos que o recebemos. Estão vendo o truque do diabo? Essas coisas estão bem, mas ainda assim não é Cristo. Claro, vocês estão. Quando alguém creu de verdade e inteiramente no Senhor Jesus Cristo, ele tem a vida eterna no minuto em que crê. Isso mesmo. Quando você crê, sua vida dirá o que você é. Sua vida! E tudo isso acontecerá. Todas estas coisas, como gritar e regozijar-se e falar em línguas e curar os enfermos e todos estes outros dons e tal, não existirão pelo fato de vocês terem feito isso. Elas o seguirão como um verdadeiro sinal de Deus. Estão vendo? Oh, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Quando penso neste mundo decadente e olho em volta e vejo a escritura na parede em cada nação, vejo que as bombas atômicas têm feito o povo tremer. Quando grandes governantes e tais, vocês deveriam ler o que dizem no Pentágono sobre estas coisas acontecerem. Deveriam ver o que esta nação... Irmão, deixe-me dizer-lhe algo. Estamos erguendo uma fachada grande e ousada. Quando bem no âmago desta nação, eles estão freneticamente assustados. Vocês sabem disso. Melhor admitir a verdade. E vocês têm direito de estar assustados. Só há uma pessoa que não tem direito algum de estar assustada, que é o homem ou a mulher que nasceu do Espírito de Deus. A bomba atômica é uma passagem para o céu, para o crente. Aleluia! Sim, Senhor. A morte não pode fazer nada a você, exceto uma morte rápida, é uma glória rápida. Isso mesmo. Este manto de carne deixarei cair e me levantarei, e lançarei mão do prêmio eterno, e exclamarei ao passar pelo ar, adeus, adeus, doce hora de oração. Foi-se! O que uma bomba atômica significará para esses velhos santos e cabelos grisalhos? Um jovem e uma jovem de novo. O que a bomba atômica significará para estes lares, e quase todos já partiram e foram deixados aqui sozinhos? Toda a família reunida de novo. Glória a Deus, irmão! O que você poderia ter que fosse maior do que isso? Com a perfeita segurança de que seu coração está descansando além no Calvário, que realmente não há nada que possa movê-lo, mudá-lo, sacudi-lo. Você está em Cristo Jesus, ancorado no reino de Deus até o dia da sua redenção, para ser apresentado irrepreensível perante Ele. Não o que você fez. Se eu puder parar de fazer isso, e se eu puder parar de fazer aquilo, não é nada que você tenha feito. É o que Ele faz por você. Você crê de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente? Quando Pedro ia, ou quero dizer, quando Filipe ia batizar o eunuco, ele disse, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe disse, espera um pouco, se crês de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, se crês nisso, ele disse, creio de todo o coração, alma e entendimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Parou o carro, desceram a água, batizou-o. Então o Espírito Santo arrebatou Filipe da sua vista que nunca mais ouviu, e o levou pelo espaço por uns 300 quilômetros e o fez sentar-se, e começou outro reavivamento. Isso mesmo, isso mesmo. Oh, que coisa! Esse Deus que viveu naquele dia é o mesmo Deus hoje. Quando penso em Paulo lá no navio aquela noite, todas as esperanças de que estariam seguros cessaram. O velho navio estava inundado e em terríveis condições. Todas as esperanças, todos haviam desistido, e Paulo sentado lá na popa aquela noite, quem sabe orando. O anjo do Senhor veio a
a ele e disse: não temas, Paulo, não temas, pois farei que sejas apresentado a César. Tu tens de testificar lá, e te dei todos quantos navegam contigo. Posso ver Paulo correndo lá no barco, acenando com uma mão e gritando: aleluia! Gritando: esperem um pouco, irmãos, esperem um pouco. Disseram: oh, alguém ficou tão frenético que perdeu o juízo. Aí está. E todos os doutores em divindade saíram para ver qual era o problema. Disse: tende bom ânimo, tende bom ânimo. Disse: coitado, ele enlouqueceu lá. Aí está. Ele está jejuando há tanto tempo. Ele fez tudo isso e está meio doido agora. Disse: tende bom ânimo, pois ontem à noite o anjo de Deus, de quem sou servo, esteve comigo dizendo: não temas, Paulo, mas importa que sejas apresentado a César, e contudo Deus te deu todos quantos navegam contigo. Disse: é contudo necessário que o navio naufrague em certa ilha, pois tive uma visão disso, mas creio em Deus que há de acontecer assim como ele me mostrou. E aconteceu, palavra por palavra por palavra, exatamente, isso mesmo. Agora, então, quero que notem uma coisinha, para que possam ver, por outro lado, ver isso. Olhem, quando deitaram os botes e começaram a fugir, Paulo disse: o único jeito de vocês se salvarem é ficando neste barco. Era preciso fazer conforme, assim diz o Senhor. O Senhor tinha dado uma visão, mas tinha de ser feito conforme o modo dele. E quando Deus dá um modelo da igreja do Espírito Santo, irmão, e de como tirar isto do caos, pode-se ter as 4 grandes potências e pentágonos e tudo o que quiser. Pode-se ordenar igrejas e ministros e fazer teologia e instruí-los. Isso nunca acontecerá até que as pessoas voltem ao caminho eterno de Deus e recebam o batismo do Espírito Santo e saiam pregando, com sinais e prodígios acompanhando o seu ministério. Nunca será feito com nada menos do que isso. Deus tem o plano, mas você tem de vir ao plano. Oh, Deus, ajuda-nos esta noite. Irmão Neville, ajuda-nos esta noite a crer nisso. É a minha oração. Pois em nenhum outro nome há salvação senão no nome do Senhor Jesus. Agora, à medida que nos aproximamos da época natalícia, e aqui as coisas estão todas decoradas com Papai Noel em vez de Jesus, eles nem o soletram mais, XMAS, já nem soletram Christ em Christmas. Eles exaltam. Ora, as pessoas nunca chegam a pensar sobre o nascimento ou qualquer coisa de Cristo quanto ao que realmente é. A única coisa em que pensam é que Papai Noel tomou o seu lugar. E em vez de se regozijarem sob o Espírito de Deus, eles saem e se embebedam e se divertem. Estão vendo? É isso o que faz a diferença. Assim, afinal, irmão, irmã, não posso impedir isso. Você não pode impedir. A palavra de Deus disse que seria assim. Os homens serão mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Como você vai romper isso? Tendo aparência de piedade. Cada um deles vai à igreja, sim, Senhor. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Estou tão feliz esta noite, amigo cristão, por estar aqui com você esta noite. Estou tão feliz por eu ter tido o privilégio de falar com vocês de coração. E todo o meu coração está envolvido nesta mensagem. Está aí desde o dia em que Deus me deu o batismo do Espírito Santo, bem aqui em Jeffersonville, Indiana, quando criei em seu Filho, Jesus Cristo. E o aceitei aqui num pequeno galpão como meu salvador pessoal. E o Senhor desceu sobre mim aquela noite e fez brilhar uma luz por toda aquela sala. E olhei para ela, tão assustado que nem conseguia me mexer. Ajoelhado num velho saco de grama lá na Avenida Ohio, e vi aquela luz formar uma cruz e algo naquela cruz falando comigo. Desde aquela noite, minhas esperanças têm sido edificadas em nada menos do que na palavra de Deus e em Jesus Cristo e na justiça. É nisso que creio de todo o coração. Soltar, aconteça o que acontecer, minha esperança continua ancorada aí. E estou feliz esta noite por me encontrar em companhia como esta que crê no mesmo, que recebeu o mesmo Senhor Jesus Cristo. Ao longo dos anos, por muitos perigos, labutas e armadilhas, eu já passei. Isso me envelheceu, me quebrantou, me fez definhar. Mas foi a graça que me trouxe seguro até aqui.
É a graça que me levará adiante. E quando estivermos lá 10.000 anos, resplandecendo como o sol, não teremos menos dias para cantar louvores a Deus do que quando começamos. Quando Daniel teve uma visão disso e disse: embora pratiquem impiedade, procederão impiamente nos últimos dias, mas os que conhecem o seu Deus farão proezas nos últimos dias. Falando deste tempo, sabem o que são proezas? Proezas de fé, farão sinais e prodígios, mas os ímpios ainda continuarão praticando impiedade. Disse: eles correrão de um lado para outro e o conhecimento se multiplicará. Mas disse: encerra o livro, Daniel. Na tua herança dormirás, mas te levantarás naquele último dia. E os que forem sábios converterão muitos a Cristo. Eles brilharão como as estrelas do céu sempre e eternamente. 40 anos me deixaram acabado. 80 anos talvez deixaram você acabado. Talvez 30 anos tenham feito de você uma pessoa diferente. Apenas o tempo de um estalar de dedos, assim. Mas já olhou para a estrela da manhã quando se levanta pela manhã? Já se levantou cedo e olhou para ela pairando lá nos céus, quando está brilhando e clamando e se regozijando no céu? Ela nunca perdeu uma partícula da sua beleza. Está tão brilhante e bela como no dia em que ele a pendurou. Deus a pendurou em sua órbita. Nunca perdeu seu horário. E está lá há milhares e milhares de anos e nunca perdeu sua beleza. E a Bíblia diz: aqueles que a muitos ensinam a justiça brilharão mais do que as estrelas sempre e eternamente. Aleluia! Irmão, é bom ser pregador, afinal, não é? Sim, é bom ser cristão. Os tempos podem ser difíceis. Deus não prometeu um mar de rosas, mas prometeu graça suficiente para toda aprovação que venha sobre você. Isso mesmo. Sim, de fato, a graça é suficiente. Não que ele esteja no mar de rosas, mas ele prometeu graça para vencer em toda a tentação, quando uma cruz fica pesada. Cristo prometeu estar com você. Sim, Senhor. Algum dia glorioso, quando tudo terminar, nos encontraremos com ele em paz. Deus conceda que cada um de vocês receba o mesmo. Se há um incrédulo aqui esta noite, creia no Senhor Jesus Cristo. E no minuto em que você crer, Deus lhe dará o testemunho disso. Ele o selará em seu reino para sempre. Se há algo batendo à porta do seu coração e você sente e se recusa a receber, você será um homem ou uma mulher infeliz até que diga: sim, Senhor Jesus. E que você, durante esta próxima semana, nesta época natalícia, enquanto todos estão felizes e cantando uns para os outros, que você, com braços como Simeão do passado, quando aquela maravilhosa época natalícia, quando desceu pelo templo e com seus braços fortes, pegou o Salvador nos braços e o abraçou, disse: Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Que vocês, com os braços da fé, igualmente neste Natal, não abracem um Papai Noel, nem troquem presentes, mas que convidem e abracem no coração com os braços da fé o mesmo Senhor Jesus que Simeão segurou nos braços anos atrás, e ele os abençoará e lhes dará a vida eterna. E vocês não podem perecer, pois têm a vida de Deus em vocês. Vocês sabem o que é a palavra, sem entrar em questões do grego. Isso é para ser falado entre pessoas que falam de questões do grego. Não falamos de questões do grego aqui. Falamos de Jesus Cristo neste tabernáculo. Não viemos aqui com palavras arrogantes. Viemos aqui sem conhecer nada além do poder da ressurreição de Cristo. Mas a própria palavra grega que significa vida eterna, a mesma palavra grega na tradução. Peguei tanto o hebraico quanto o grego e estudei. Não sou erudito nisso, só sei algumas palavras, só algo para me ajudar. Quando alguém começa a discutir, sei como confrontá-lo nisso. Mas quando se trata de um lugar como este, que quando essa mesma palavra grega que fala da vida de Deus, fala da mesma vida que ele lhe dá, e as duas palavras gregas, a vida de Deus ou vida eterna, são pronunciadas Zoe, Z-O-E, Zoe, vida. E a todos os que vierem a mim, eu lhes darei Zoe, minha própria vida. Lhes darei minha própria vida e nunca perecerão, e eu os ressuscitarei no último dia.
Em outras palavras, todo aquele que vier a mim, eu o envolverei em mim. Amém. E ele se tornará parte de mim. E ele não pode morrer, assim como eu não posso morrer, pois sou imortal e não posso morrer, e sua alma é imortal e não pode morrer. E eu o ressuscitarei no último dia. Que coisa! Então, quando as velhas provações ficam difíceis, isso nos faz dizer: em mim habita o Espírito de Deus. Não há coisa boa aqui dentro, exceto Ele que está ali. Não sou meu, sou dele. Não busco as coisas do mundo, busco Ele, pois minhas esperanças estão edificadas nele. Algum dia eu o verei, e é tudo o que almejo. Eu vivo, é para levar pessoas a Ele. E eu lhes digo, as velhas algemas começam a cair, e você começa a andar de forma nova, de novo. Deus os abençoe. Espero que creiam de todo o coração enquanto oramos. Pai Celestial, te agradecemos esta noite pelo sangue do teu Filho justo, o Senhor Jesus. Eu te agradeço esta noite pelo Espírito Santo e pela visitação dele bem aqui neste edifício e aqui mesmo agora. O mesmo Espírito, de acordo com a palavra de Deus, que é infalível e não pode falhar, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da sepultura, está bem aqui em nosso meio agora. Deus, que os filhos aqui que não te conhecem possam aceitar esta noite e crer no Senhor Jesus Cristo e ter a vida eterna. Concede que creiam para a vida eterna agora mesmo. Cura os enfermos e os aflitos. Lembra-te dos lares enlutados, Senhor. Ó Deus, e de pé ao redor daqueles caixões e talvez homens e mulheres não salvos, o que você pode dizer? E sabendo que o Evangelho foi pregado direto a eles, centenas e centenas de vezes. Ó Pai, rogo que homens e mulheres aqui recebam uma visão esta noite e percebam que cada um de nós é mortal e não sabemos a que hora seremos chamados a responder lá no juízo. E para prestar contas do que fizemos com Jesus Cristo. E então o caso é encerrado, o livro é encerrado, está fechado e não há nada que possa ser feito. Nós nos julgamos ao julgá-lo. Pai, sonda meu coração esta noite, Senhor. Sonda-me, disse Davi, e prova-me. Não só Davi, mas digo o mesmo. Se houver algum caminho mau em mim, Senhor, tira-o. Deus, não permitas que permaneça perto de mim, Senhor. Eu não quero, Pai, que você vá. Não só por mim, mas por todas estas pessoas que estão aqui esta noite, que me ouviram pregar, Pai. Rogo que se houver qualquer iniquidade, qualquer pecado nestas pessoas aqui, que tu tires tudo delas, Senhor. Não deixes isso ficar perto destes filhos teus. Deus, mantém isso longe. Dá-lhes graça para vencerem toda a prova. Concede, Senhor, que a semente de Deus fora do cesto agora crie raízes no coração das pessoas e cresça para a vida eterna. Estas bênçãos pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. I want to look up on His face, there to sing forever of His saving grace, on the streets of glory, let Me lift my voice, when tears all pass, home at last, ever to rejoice, as I travel through this land, singing as I go. Pointing souls to Calvary, to Thy free control. Oh, many arrows prick my soul from without within. But my Lord leads me on to Him I must flee. Oh, I want to be look upon His face, there to sing forever. Saving grace, oh, the streets of glory, let Me lift my voice, of tears no past, home at last, ever to rejoice. Quero cantar um dia destes. Creio que o Senhor me deixará cantar um dia destes. Sim, quando atravessar o rio, isso mesmo. Quando atravessar para o outro lado, talvez não deste lado, não sei cantar, mas sabem que hino vou cantar? There's nothing between my soul and the Savior.
Quantos podem cantar isso esta noite como testemunho de mão levantada? Isso não os faz se sentirem ótimos? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, nunca entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Aqui estamos esta noite com as mãos levantadas, cantando: renunciei a todos os prazeres pecaminosos. Jesus é meu, nada há obstruindo. Meu trabalho, meus amigos, meus entes queridos, meus parentes, minha esposa, meus filhos, qualquer coisa que haja nesta terra. Não importa o que seja, nada entre minha alma e o Salvador. Jesus é meu, nada há obstruindo. Todas as outras coisas são secundárias. Não é maravilhoso? Uma manhã destas, quando ouvirem alguém cantando Sublime Graça, quão doce o som, quando tiverem atravessado o rio, vocês sabem, tiverem chegado lá e voltado a ser um jovem e uma jovem encontrando-se com todos os seus familiares jovens lá, vocês sabem, e seus entes queridos, seu pai e sua mãe, apertando a mão deles, dizendo: oh, mãe, é tão bom vê-la de novo. Bem, olhe ali, lá vem o irmão John, lá vem o irmão Joe. Bem, olhem aqui como estamos desfrutando. E lá do outro lado da colina, em algum lugar, se ouvirem alguém cantando Sublime Graça, quão doce o som que é um infeliz como eu salvou, corram até o topo da colina e olhem, verão aquela cabaninha lá no canto. O irmão Branham estará lá cantando Sublime Graça. Digam: bem, glória a Deus, ele chegou ao lar, lá está ele cantando Sublime Graça. Oh, que coisa! Foi pela graça. Muito antes do mundo ser formado, Deus, falando a seus seres angelicais, disse: terei alguém chamado William Branham pregando o Evangelho.
Não será maravilhoso? Eu gosto de Pai. My Father is rich with houses and land. He holds up the wealth of the world in His hand. Of riches and honor, of silver and gold. His coffers are full. He has riches untold. I'm the child of the King, a child of the King. Will Jesus, my Savior, I or a cottage, why should I live? They're building up now for me over there. Nowhere far from home, but still I can say, oh, glory to God. I'm the child of the King. I'm a child of the King. I'm a child of the King. With Jesus, my Savior, Nosso Pai Celestial, enquanto nosso coração se comove com estes hinos antigos que foram escritos pelo Espírito Santo, many years ago when brothers saw his costly muitos anos atrás, quando irmãos que já partiram captaram a visão, nós os amamos, pois nos dão uma fundação sólida nestes tempos conturbados. God grant tonight Deus, concede esta noite que todo o pecado seja tirado de nós agora. Ao entrarmos na época natalícia, tira o pecado, tira a doença, Senhor. Deus, abençoa os necessitados esta noite em todos os lugares, pois pedimos em nome de Jesus. Há pessoas agora que gostariam de subir ao altar para serem ungidas e receberem oração. Podem vir enquanto sussurramos este hino, Filho do Rei, de novo. Estão vendo? Se estão de pé deste lado,